Senhor, mais um dia de nossas vidas está se abrindo. É como se as cortinas se abrissem novamente para a aventura de tantas horas de nossa existência. Tudo passa tão rápido, Senhor. Sei que Tu nos conheces, sabe tudo a nosso respeito. E será luminosidade na trajetória deste dia. Obrigado pelo descanso da noite que nos destes, pela força de tudo recomeçar. Como se nada tivesse sido feito. Nada do que faremos será feito sem o Teu olhar. Espero poder hoje, Pai, dar algumas fugidas e retirar-me para a cela do meu interior e dizer-Te umas poucas palavras de entrega e de amor. Que o Teu olhar acompanhe o nosso trabalho, que ilumine as nossas preocupações e provoque em nós gestos de entrega confiante em Tuas mãos. Olhai para os pequenos da terra, Pai, que lutam, que correm e não têm nem mesmo o que comer. Olhe para os doentes, Pai, que se contorcem de dores em seus leitos de sofrimento. Olha para aqueles que perderam a esperança no dia de amanhã, que todos aqueles que passarem por mim e que ouvirem a Tua mensagem do dia de hoje, possam sentir chegar até seus corações uma luz de esperança, de amor, de paz. Que hoje à noite nós possamos dizer, apesar das nossas fragilidades e de nossos pecados, fomos servos do Teu reino, que Teu Filho Jesus veio implantar, que é o verdadeiro amor que tem por todos nós. Nesta hora Te consagro meus lábios, meus olhos, meus ouvidos e toda a minha vida. Louvado, enaltecido, glorificado sejas Tu, ó Pai. Engrandecido seja o Teu santo nome, Deus de todos os tempos. E Senhor adorável, Deus de minha vida, que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 1 ao 42. Viva o Rei dos Judeus! Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Ali crucificaram com outros 2. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Sexta-feira Santa, ou simplesmente da paixão e morte de Jesus, somos levados a contemplar e vivenciar o mistério da iniquidade humana na pessoa de Jesus. Sim, mas e sobretudo o mistério do seu triunfo definitivo. A Igreja ergue diante dos fiéis
o sinal do triunfo do Senhor, que havia dito: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Isso está em João, no capítulo 8, no versículo 28. Jesus morre no momento em que no templo se imolam os cordeiros destinados à celebração da Páscoa. A sua imolação é uma imolação real, um sacrifício realizado uma vez por todas, porque a vítima espiritual tornou inúteis as vítimas materiais. Outros pormenores completam o quadro, e Jesus não são quebradas as pernas, em conformidade com as prescrições rituais. Isso está em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 46. Do seu lado traspassado jorra o sangue, com o qual são misteriosamente assinalados os que pertencem ao novo povo, aquele que Deus salva. Isso está também em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 7 ao 13. Cristo crucificado é, pois, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa imolada, conforme 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Verdadeiro, porque é a realidade daquilo que os sacrifícios antigos exprimiam, a salvação recebida e esperada, a aliança com Deus e a inserção em seu desígnio. Esta descrição não é uma novidade. Os profetas, e especialmente Isaías, descrevem o servo do Senhor no momento em que realiza sua missão de libertar o povo dos pecados e de torná-lo agradável a Deus, como um cordeiro inocente, carregado dos delitos do seu povo, e que, em silêncio, se deixa conduzir ao matador, e é de sua morte, aceita livremente, que provém a justificação para todos. O dramático diálogo com Pilatos mostra Jesus silencioso, enquanto a autoridade, neste momento a serviço do pecado do mundo, que cega o povo, decida sua morte e o condena. Não seria completa a compreensão dos mistérios de Jesus se não contemplássemos também, com o Apocalipse de João, o Cordeiro glorioso que está diante de Deus, com sinais de suas chagas, dominador do mundo e da história. Isso está no Apocalipse, capítulo 5, verso 6. O Cordeiro que se imolou por amor da igreja, e para a qual a igreja tende cheia de amor. Na cruz se iniciaram as núpcias do Cordeiro, que terão também a sua realização plena na festa do céu. Isso está em Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 7 ao 9. Neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, torna-se clara a realidade, o que deste mundo há muito havia sido prenunciado em figura e mistério. A ovelha verdadeira substitui a ovelha figurativa, e mediante um único sacrifício realiza-se plenamente o que a variedade das antigas vítimas significava. Com efeito, a obra da redenção dos homens e perfeita glorificação de Deus, prefigurada pelas suas obras grandiosas no povo da antiga aliança, realizou a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal, da sua bem-aventurada paixão, ressurreição de entre os mortos e gloriosa ascensão, mistério este pelo qual, morrendo, destruiu a nossa morte, e ressuscitando, restaurou a nossa vida. Foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. A celebração da Páscoa do Senhor focaliza o significado original do sofrimento de Jesus, que culmina em sua morte na cruz. Trata-se do amor em plenitude, que é assumido na cruz. Mas é importante ressaltar que antes de assumir a cruz de madeira, Jesus assumiu outras grandes e difíceis cruzes. Podemos ver, mesmo hoje em dia, muitas cruzes levadas por Jesus. Uma da traição de Judas e outra da negação de Pedro, a da condenação por parte de Pilatos e o povo, e a terceira é a minha e a tua, meu irmão e minha irmã. Portanto,
Celebrar a morte de Jesus na cruz nos faz pensar nas muitas cruzes que ainda hoje colocamos sobre os seus ombros através da injustiça, do egoísmo, da falta de ternura, da impiedade, da violência, das drogas. Faz-nos pensar também sobre as muitas cruzes que os filhos colocam sobre os ombros de seus pais, as cruzes que os pais colocam sobre os ombros frágeis de seus filhos, as cruzes que os esposos e esposas colocam-se mutuamente sobre os ombros um do outro e sobre seus próprios, as cruzes que todos colocamos sobre os ombros da comunidade, da igreja, da sociedade. Amém? Mas não se esqueçam que a cruz de Cristo nos leva à glória da ressurreição para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que conhecer Jesus significa conhecer também o mistério da cruz e a grande mensagem que este mistério nos traz. Jesus amou tanto o mundo que lhe enviou seu Filho unigênito para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele derramou seu próprio sangue derramado na cruz, fazendo-se oferenda perfeita para expiação dos nossos pecados. Conhecer Jesus através do mistério da cruz significa tornar-se capaz de fazer-se também oferenda a Deus, amando até o fim uma perfeição, uma oblação a Deus pela salvação da humanidade. E hoje torna-se oblação e, antes de tudo, torna-se um missionário da vitória do Cristo sobre o pecado e também sobre a morte. Mais uma vez, amados irmãos e irmãs, concluímos a nossa liturgia do dia de hoje. Mais uma belíssima mensagem que Deus nos envia. Nós devemos sempre ouvir e ter o nosso momento de reflexão diário com Deus. Desta forma, estamos no caminho da busca do amor e da misericórdia de Deus. Claro que eu vou te recomendar que você leia mais esta mensagem, aproveitando a unção de Deus que paira sobre você, que você abra sua Bíblia, repetindo. Ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 1 ao 42. Que você leia e procure estudar e, principalmente, procure ouvir no seu coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.